Bom dia, tudo bem? Sou aluno da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, meu nome é Matheus Junqueira e eu estou fazendo um trabalho sobre a criação de uma empresa fictícia, tá? Que é na disciplina de Planejamento Contábil 1, ministrada pela professora Wendy Beatriz Carraro. Então, nós fizemos várias etapas de um plano de negócios para visar um planejamento estratégico da empresa. As 4 etapas foram elaboradas por mim, tá? E se encontram postadas no Moodle para acesso dos meus colegas e também dos demais interessados que queiram abrir uma empresa. Bom, na etapa 1, o sumário executivo da empresa trata do negócio da empresa. O que a empresa é? Bom, a empresa não é uma sociedade empresária, tá? A minha empresa é uma sociedade intelectual, é uma consultoria pericial e jurídica, tá? Em relação à missão da empresa, que tem a ver com a natureza jurídica do serviço prestado, é fornecer serviço pericial contábil e serviço jurídico com qualidade, buscando superar as expectativas dos clientes com eficiência, eficácia e altos padrões éticos. Bom, por não ser uma sociedade empresária, a empresa não vai ser registrada na Junta Comercial do Rio Grande do Sul, situada ali na Avenida Júlio de Castilhos. Por ela ser uma atividade que demanda conhecimentos específicos, conhecimentos técnicos, e não a venda de produtos, ela vai ser registrada num cartório. Essa é a principal diferença entre o registro da empresa numa junta e num cartório civil. Bom, em relação aos valores da empresa, a responsabilidade, a pontualidade, o respeito e o compromisso com o cliente são os principais valores. A visão da empresa, que é algo almejado num curto prazo, é tornar referência entre as grandes empresas de consultoria pericial e jurídica em Porto Alegre. Bom, em relação ao sumário da empresa, tá? A empresa será formada por 2 sócios, eu e mais um. Então, ela vai ter que ter um contrato social, conforme eu disse anteriormente, vai ter que ser registrado no cartório civil. Eu vou ser o contador da empresa, formado em ciências contábeis, e meu outro sócio vai ser formado em ciências jurídicas, vai ser um advogado. Os 2 sócios têm experiência profissional nas respectivas áreas, tornando fácil o compartilhamento das informações da área empresarial. Por esse motivo, os 2 sócios somente vão administrar integralmente o negócio, pois os serviços oferecidos são extremamente técnicos e intelectuais. Além de participarem da atividade fim da empresa, os 2 sócios também participarão do setor financeiro da empresa. No entanto, ao decorrer dos anos, outros profissionais com conhecimentos nas áreas em que a consultoria irá atuar, que é a área jurídica e a área pericial, poderão somar-se aos 2 sócios outros profissionais, tornando a sociedade maior. Inicialmente, a consultoria contará com outros 3 colaboradores, são os funcionários. Uma secretária que terá como atividades apoiar os sócios administradores em tarefas do dia a dia, como, por exemplo, as tarefas comerciais, divulgar os serviços na internet, atender telefone, responder e-mail, organizar a agenda dos sócios, entrar em contato com os clientes, receber correspondências, e outros 2 estagiários, que farão serviços mais operacionais. Um estagiário de ciências contábeis e outro estagiário de ciências jurídicas. Bom, em relação às instalações da empresa. Primeiramente, nos anos iniciais, a empresa ela vai ter como local um imóvel alugado no centro de Porto Alegre. Por que no centro de Porto Alegre? Porque é um local de grande movimentação de pessoas, tá? E além disso, vai absorver clientes e moradores, trabalhadores da região e de outras áreas, por tratar-se de um local com intensa movimentação, não só de pessoas do município de Porto Alegre, como também pessoas de outras regiões. As instalações da empresa também contarão, nos primeiros anos, somente com ativo imobilizado, porque vão ser necessários móveis e utensílios em geral, tais como os computadores, mesas, armários, impressoras, cadeiras e ativos intangíveis, né, que são os programas que vão ser usados para atualização de cálculo e também de controle e saída de processos que podem ser judiciais, extrajudiciais e também processos administrativos. Além do sumário executivo, também foi feito a elaboração dos serviços. Os serviços oferecidos pela nossa consultoria são revisionais bancárias,
previdência pública e privada, avaliação de empresas, análise econômica e financeira, perícias em processos de família, que são os chamados inventários, liquidação de sentença em geral, cálculos trabalhistas e cíveis. Além disso, os serviços de advocacia trabalhista, como por exemplo assessoria aos trabalhadores, conforme os direitos existentes nas relações de emprego, ou seja, para não haver exploração do empregador em relação ao empregado, tem que fazer as coisas conforme manda a CLT. Bom, em relação ao diferencial competitivo da empresa se encontra na qualidade do serviço prestado. Os profissionais em questão, os sócios, são profissionais expertos no assunto. A desvantagem competitiva é que a consultoria está recém começando seus trabalhos, não sendo reconhecida ainda no mercado. Entretanto, a empresa terá que fidelizar os clientes. E uma forma para isso acontecer é prestar serviços da mais elevada qualidade e efetuar o acompanhamento pós a execução do serviço. Bom, as etapas do serviço. As etapas dependem da demanda do cliente, né? O cliente irá entrar em contato com a consultoria por diversos meios de comunicação, preferencialmente sendo atendidos pela secretária e posteriormente marcando hora com o profissional, conforme o tema analisado, se é perícia ou mais na área jurídica. Ademais, os clientes poderão ir inesperadamente, pois a consultoria não funciona somente com a hora marcada, mas é possível que o cliente tenha que aguardar para ser atendido. Os trabalhos realizados serão feitos somente pelos dois sócios, que são os que vão ter a responsabilidade técnica sobre os trabalhos realizados. A metodologia da prestação de serviço depende da demanda do cliente. Há uma diversificação de assuntos dentro da área pericial, contábil e advocatícia. A tecnologia usada será somente baseada em softwares, como eu disse anteriormente, serão parte do ativo da empresa. Os parceiros estratégicos poderão ser outras consultorias, pequenas consultorias familiares e escritórios que não prestam serviço que a nossa empresa presta. O primeiro ano de criação da empresa será robusto. Ela terá apenas 2 sócios e, além disso, será um ano primordial na divulgação da empresa e dos serviços prestados. Consequentemente, a despesa com marketing, divulgação, vai ser elevada. Bom, a análise de mercado. O público-alvo da empresa são as pessoas físicas maiores de 18 anos e as pessoas jurídicas de todos os portes e ramos, inclusive os entes públicos. Especificamente, são os trabalhadores com carteira assinada que buscam assistência na área jurídica e as empresas contratantes, que necessitam fazer os trâmites necessários nas relações de emprego. Além desses, os juízes trabalhistas e outros juízes de outras áreas poderão valer-se de nossos serviços de perícia, como um auxílio para dirimir os litígios existentes entre as partes. Além disso, do juiz, as partes assistentes também poderão atuar, os sócios também poderão atuar como peritos assistentes, tanto nas searas judiciais, extrajudiciais e administrativas. Bom, em relação à contratação de serviços. Os clientes contratam nossos serviços quando necessitam, podendo ser uma vez no ano ou numa forma constante, como por exemplo mensalmente, semestralmente e anualmente. O que leva eles a nos contratar é a qualidade de serviços prestados, pois os serviços são realizados pelos próprios sócios da empresa sem terceirização. Além da qualidade, os preços são justos e o tempo da realização do trabalho, muitas vezes, que exige prazo, são diferenciais que levam os clientes a optarem por nossos serviços. Bom, uma consultoria como a nossa, que presta serviços empresariais tanto na área pericial quanto na área jurídica, é difícil de ser encontrada. No entanto, não se extingue a possibilidade de haver concorrência devido aos serviços já destacados nesse trabalho. As barreiras, em relação às barreiras. As barreiras, principalmente, são em relação ao conhecimento, pois a consultoria tem profissionais com qualificação específica, ou seja, não é qualquer indivíduo que pode fazer parte da sociedade. Dessa forma, os preços dos serviços não tendem a cair, e sim a aumentar, devido à valorização do ramo e do profissional em questão. A tendência é contratar mais funcionários nos próximos anos, conforme dito anteriormente, para que a demanda crescente continue obedecendo a característica principal do nosso serviço, a qualidade. Dessa forma, em nenhum momento captaremos um novo cliente se não formos capazes de atendê-lo da melhor maneira possível, isto é, atendendo sua demanda de forma integral no prazo estabelecido.
O cliente irá valorizar a qualidade e o prazo de entrega do trabalho. A forma de pagamento será um item secundário, pois a empresa é bastante flexível. Além disso, a marca reconhecida no mercado será um item no qual a empresa deverá buscar ao longo do tempo, podendo tornar-se um ativo a longo prazo. Bom, a análise do mercado também é feita a partir da matriz SWOT, que analisa o ambiente externo, com as oportunidades e as ameaças, e o ambiente interno, com os pontos fracos e fortes da empresa. Um ponto forte, por exemplo, pode ser a qualidade, a rapidez, a qualificação técnica dos profissionais e conhecimento especializado. Entretanto, os pontos fortes, os pontos fracos, podem ser considerados que a empresa tem poucos sócios no início, não tem um nome no mercado ainda, e o preço no início tende a ser barato para conquistar os clientes. Em relação ao ambiente externo da empresa, que ela não tem muito controle, a expansão do mercado e a concorrência podem se tornar umas ameaças. E também a mão de obra difícil de conseguir e a não fidelização do cliente, pois o cliente pode necessitar dos nossos serviços apenas uma vez. Também em relação ao ambiente externo, a empresa não possui uma sede própria, que pode ser algo relevante no início das atividades. Em relação aos objetivos e as ações estratégicas que deverão fazer parte do planejamento estratégico. Conforme dito anteriormente, a análise do mercado permitiu concluir que o público-alvo são as pessoas maiores de 18 anos e também as pessoas jurídicas de todos os ramos e hipóteses. E também, por se localizar no centro de Porto Alegre, a consultoria planeja ter clientes não somente do município, mas também clientes que trabalham no centro e são de outras regiões. Percebe-se que o principal objetivo da consultoria, além do lucro no curto prazo, é conseguir clientes, por tratar-se de uma empresa nova no mercado. Isto é, não é uma empresa já existente, na qual foi feito um plano de reestruturação, como uma mudança de local, mudança de sede ou a saída de algum sócio. Bom, inicialmente, o principal obstáculo para atingir lucros é conseguir novos clientes, o que é perfeitamente possível, como vimos na análise da matriz SWOT, na análise ambiental e interna da empresa, na qual os preços iniciais dos serviços prestados podem ser uma oportunidade para ingressar fortemente no mercado. As ações estratégicas para conseguir clientes no curto prazo, além da consultoria ser divulgada em página eletrônica, nas redes sociais e em folders, que são as despesas com marketing, será feita a divulgação da mesma junto à consultoria familiares já existentes, que possuem restrições para aumentar sua clientela. E por isso, muitas vezes, essas empresas pequenas, como por exemplo os microempreendedores e as empresas de pequeno porte, não sabendo para qual prestador de serviço confiável indicar o cliente, simplesmente perdem clientes, ou seja, eles poderiam indicar para nós. Portanto, o objetivo principal a curto prazo será a busca de parceiros do mesmo ramo para a captação de clientes. Posteriormente, através de um serviço prestado com qualidade, rapidez e conhecimento especializado, a ação estratégica a ser utilizada pela empresa será a fidelização do mesmo, que fará parte do planejamento estratégico da empresa. Após a definição dos objetivos, que são o lucro e a captação de clientes, foram elaborados medidores de desempenho, evidenciados em um modelo simplificado de BSC. Então, a perspectiva financeira, objetivo, conseguir lucro no primeiro ano de atividades. O indicador são as receitas e as despesas. A meta, aumentar a cada mês 5% em relação ao mês anterior nas receitas. Iniciativa, aumento dos serviços prestados e redução das despesas administrativas. Também em relação à perspectiva financeira, manter as contas em dias. Indicador, controlar o fluxo de caixa, as entradas e as saídas. Meta, 0% dos pagamentos realizados em atraso. Iniciativa, manter índices de liquidez positivos, ou seja, o passivo circulante da empresa ser maior que o passivo não circulante. Perspectiva de cliente, conseguir novos clientes. Indicador, participação no mercado. A meta, atingir 5% a mais de clientes em relação ao mês anterior. A iniciativa, fazer parceria com consultorias familiares já existentes, que não possuem pessoal para conseguir mais clientes, e despesas com marketing. Também em relação aos clientes, manter os clientes.
O indicador, a fidelização. A meta, manter contato com o cliente após o término dos serviços prestados para acompanhamento dos processos e dos contratos. A iniciativa, contratar o cliente frequentemente, não deixando de responder contatos realizados por e-mail e por telefone. Após a definição das ações estratégicas para a consultoria conseguir seus objetivos e a definição dos indicadores de desempenho, foi possível a identificação dos riscos do negócio em questão e as possíveis alternativas de gerenciá-los. A identificação dos riscos consiste no conjunto de eventos de origem externa e interna que podem impactar os objetivos estratégicos da empresa. Os riscos externos que a consultoria exposta são os riscos econômicos, sociais e políticos. Já quanto aos riscos internos da empresa, estes são inúmeros e originários na própria estrutura da empresa. Preliminarmente, há o risco associado à economia, pois pode interferir na disponibilidade de renda tanto para as pessoas físicas como para as pessoas jurídicas, que são os públicos-alvos. Como, por exemplo, o aumento da disponibilidade de crédito, políticas expansionistas ou restritivas e, consequentemente, o aumento ou diminuição da taxa de juros vai ter relação com os clientes terem mais ou menos recursos para contratar os nossos serviços. Essas políticas adotadas pelo governo, em tese, podem interferir nas receitas obtidas pela consultoria. E por se tratar de riscos externos, não tem muito o que a empresa fazer. Em relação aos riscos sociais, podemos destacar a não aceitação pela comunidade e a abertura de uma consultoria naquele local, seja por motivos que já existem outras consultorias, seja pelo desgosto das pessoas em preferirem uma sociedade empresária, na qual o local ia valorizar um pouco mais. Uma possível alternativa para gerenciar é contratar funcionários da comunidade, para que a consultoria... Uma possível alternativa para o risco social é contratar funcionários para a empresa da região, fazendo com que ela tenha uma boa relação com os moradores da região e seja bem aceita na localidade. Bom, em relação aos riscos políticos, os riscos políticos eles são difíceis de ser quantificados. São desconsiderados pela empresa, embora estejamos cientes que esses riscos existem. Bom, em relação aos riscos internos. Quanto aos riscos internos, é relevante destacar o risco associado às pessoas, como, por exemplo, a falta da formulação de objetivos e, consequentemente, a má interpretação dos mesmos pelos colaboradores. Uma alternativa para isso é fazer com que os objetivos sejam transmitidos dos sócios para os colaboradores de uma forma eficiente e eficaz e com um claro planejamento na transmissão e na execução dos mesmos, dos objetivos. Atrelado aos riscos de pessoas está o risco comportamental, que é o risco ligado à improdutividade resultante da seleção ou da promoção de pessoas sem capacidade e que podem se encontrar desmotivadas na empresa. Uma alternativa para evitar isso é estabelecer remuneração variável, por metas. O risco de conformidade também é importante de ser destacado, o qual está relacionado com a falta de disciplina da organização para cumprir a legislação, tanto a legislação externa como também as normas internas impostas. Uma alternativa para evitar esse risco é estar explícito no código de conduta dos funcionários que eles não podem acessar redes sociais, por exemplo, durante o expediente. Por fim, após serem destacados alguns riscos internos e externos, a consultoria deve avaliar cada um, pois somente depois de ver a probabilidade de ocorrência e o impacto sobre a organização, poderão ser evidenciados os tratamentos dados a cada risco. Os tratamentos utilizados para cada risco podem ser evitar o risco, aceitar o risco ou prevenir os danos futuros associados a cada risco. Em relação aos cenários, a última etapa da elaboração do plano de negócios para a empresa fictícia. Então, conforme retroexposto nas etapas anteriores, os cenários que a empresa deve levar em conta nos primeiros anos de atuação são os cenários realista, o pessimista e o otimista. O cenário realista é aquilo que provavelmente vai ocorrer. O cenário pessimista é quando todos conspiram contra a empresa. E o cenário otimista é o ideal. Em relação ao cenário realista, como dito anteriormente, as despesas de marketing vão afetar
consideravelmente o lucro líquido da empresa. Já o cenário otimista, que é quando é o ideal, a empresa apresentará um lucro muito maior que o cenário pessimista e o cenário realista. Em relação ao cenário pessimista, trabalhamos com um prejuízo operacional ao longo dos anos. No entanto, o cenário realista são o que a gente espera para a empresa dar certo. Então nós temos que trabalhar em cima deles. E esses cenários são demonstrados a partir da demonstração do resultado do exercício nos primeiros anos de criação da empresa. Então tá, espero ter colaborado com os colegas e também no semestre que vem espero estar pronto para fazer o planejamento contábil 2, que é onde nós fazemos o orçamento da empresa, tá bom? Obrigado.